Oi, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar para falar de livros e literatura, dar dicas de leitura, então se é um assunto que te interessa, que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva, porque já sabe, né? Toda quarta e sábado eu estou aqui. Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu tentei adaptar esse vídeo e ficou muito difícil, então eu simplesmente decidi reproduzir um vídeo que eu vi na gringa, mas conversando com os leitores brasileiros. E esse vídeo é classificando clichês. Tem um canal gringo que eu amo acompanhar, que é o Read with Cindy, que é a Cindy que faz, e eu vou deixar marcado na descrição um vídeo, exatamente esse vídeo pra vocês verem. E ela fez um vídeo classificando tropes. Tropes, em inglês, é como se fosse recurso de narrativa. É aquele recurso de narrativa que você constrói a sua história em cima. Eu adaptei esses tropes para clichês. Eu não quero ficar falando o vídeo inteiro tropes, porque vocês não vão entender. E eu também não quero ficar traduzindo esses tropes como recursos narrativos, então eu coloquei logo como clichê, porque vendo pela lista, realmente a maioria deles é o que a gente considera clichê. Ela utilizou uma lista, né, de clichês que uma outra pessoa tinha feito naquele Tire Maker, Tire List Maker. É um site que vários booktubers aqui do Brasil já estão utilizando para classificar suas leituras, né? Então, colocar os livros que mais gosta, que menos gosta. Vocês vão entender se vocês não conhecem conforme a gente for avançando no vídeo. Mas eu também vou deixar marcado aqui na descrição o link exato para vocês entrarem nessa lista, porque foi uma outra menina que disponibilizou para todo mundo utilizar, então eu também vou colocar na descrição para vocês verem certinho. Como eu falei, foi a Cindy que fez, eu peguei essa ideia lá do canal dela, então é inspirado no vídeo dela, só que todos os clichês estão em inglês, tá tudo em inglês, e eu não adaptei em português porque ia dar muito trabalho. Gente, reproduzir isso em português ia tomar muito tempo e eu tô com preguiça de fazer. Então, eu deixei em inglês mesmo, mas pra cada clichê eu vou traduzindo pra vocês e explicando o que quer dizer, tá bom? E se vocês não entenderam nada do que eu falei até agora, tudo bem, não tem problema, vamos começar porque eu prometo que vai ser legal. Bom, então eu vou ficar de lado pra vocês porque eu estou com o meu computador aqui e eu vou gravar a tela do meu computador. Conforme eu for falando, vocês vão entendendo exatamente do que é que eu estou falando porque vocês vão conseguir ver. Bom, gente, então o site que eu falei tudo errado pra vocês é Tire Maker e o título dessa lista é Fanfiction Tropes Tire List Maker. Traduzindo pra vocês, é uma lista de tropes de fanfiction. E aqui a gente conhece como fanfic. Eu já expliquei pra vocês vários termos em inglês, vou deixar marcado no card caso vocês não assistiram ainda esse vídeo. Mas é basicamente essa a lista que a menina fez. São muitos clichês mesmo, tá? E aqui embaixo tem quem fez, vocês podem seguir essa pessoa no Twitter se vocês quiserem. Bom, a minha lista eu organizei o seguinte, eu coloquei como não gosto, basicamente, né, já explicou. Depende da execução, então depende de como aquilo é feito. Por que não? E gosto e amo, que já tá explicado, né, no próprio nome. Então vamos começar. ABO. ABO é sigla de alfa, beta e ômega. Esse clichê já começou muito bom porque tem um lobinho. Geralmente essa organização de sociedade acontece nas matilhas, então nós temos o lobo alfa, o lobo beta e os ômegas, que são os que estão sob o comando do alfa. A gente já conhece aqui no Brasil o termo de homem alfa, que é aquele cara super... como eu posso explicar isso pra vocês? Gente, esse vídeo vai ser difícil de explicar. É aquele cara que quer controlar, né? Que tem todo o poder em suas mãos e a menina acaba sendo um pouco mais submissa a ele. E a gente consegue ver isso na matilha. Por isso é que tem um lobinho. E esse, gente, eu vou dizer que depende da execução. Eu gosto muito, eu já li livros desse tipo, só que depende da execução, porque alguns livros que eu li, o cara alfa, ele é muito babaca, e eu não gosto de cara babaca, então depende muito da execução, da construção da personagem que a autora faz. O autor também, tá? Mas eu já li livros desse tipo e eu gosto, mas depende da execução. O próximo é Amnesia Fic. É aquela ficção onde existe uma amnésia. Algum dos personagens esquece alguma coisa. O único livro que eu consigo lembrar que tem esse tipo de fic é o da Maldição do Tigre, sabe? Acho que é no segundo livro que tem um personagem que esquece as coisas. E, gente, pra falar a verdade, eu não gosto desse tipo de fic. Eu não acho graça alguma a pessoa esquecer da outra e aí essa pessoa tem que ficar tentando conquistar, sabe, essa pessoa de novo. Eu não vejo muita graça nisso não, então
Não gosto. Angst foi um clichê difícil de entender, mas assim, eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma muito clara. É aquele plot que tem um personagem que sente muita angústia, sabe? Então, eu acho que pode entrar como traumas do passado, ou alguma situação em que a pessoa tá muito angustiada com a vida. Aquela pessoa que tá tentando se encontrar, sabe, na vida. E esse plot, esse clichê, eu diria que depende muito da execução pra eu gostar. Eu não sou essa pessoa que gosta de ficção, sabe, mais pesada, eu gosto de uma coisa mais leve, então ter um personagem que tem essa angústia depende muito. Eu acho que às vezes pode ser assim, muito, como que eu posso dizer, completo, sabe, pra realmente completar a história e deixar a história muito bem desenvolvida, mas se você não souber fazer isso, eu não vou gostar, então eu vou deixar no depende da execução. Arranged Marriage é o casamento arranjado, e esse daqui, gente, acho que tudo vai ser depende da execução, mas eu vou colocar em depende da execução, por quê? Eu gosto muito do plot de casamento arranjado, porque, assim, é engraçado, né, gente? É uma coisa que foge da nossa realidade, mas não quando uma das pessoas não quer casar. Assim, existe aquele tipo de história onde essas duas pessoas entram num acordo pra casar. Geralmente é uma pessoa só que precisa do casamento, né? Aí ela acha outra pessoa e aí eles acordam em casar. Mas existe aquele tipo de história que o casamento arranjado é contra a vontade de um dos personagens e eu não gosto disso. Eu não gosto que a pessoa faça nada contra a vontade própria dela, por isso que depende da execução. Baby Fic. Basicamente é uma história onde tem um bebê e, gente, eu amo criança. Juro, então eu vou colocar em gosto, tá? Porque geralmente as crianças não estão tão exatamente assim envolvidas com a história, né? Mas eu gosto muito quando tem uma criança envolvida, então eu vou colocar como gosto. Principalmente bebê, gente, bebê. Amo. O famigerado Sharing a Bed. Sharing a Bed é o só tem uma cama. Gente, esse vai direto pro amo. Eu não sei explicar, gente. Só tem uma cama. Quando você chega no hotel e só tem uma cama. Bang or Die. Como que eu vou explicar isso pra família tradicional brasileira? Basicamente, é aquela situação em que uma intimidade é forçada. Isso assim, numa situação em que ou você fica com essa pessoa ou os dois morrem, ou outras pessoas morrem. É como se fosse você é obrigado a dormir com aquela pessoa. Sexo, pra ser mais clara. E esse aqui eu vou pôr como não gosto, porque é a mesma situação, gente. Poderia colocar um depende da execução? Poderia, mas eu não gosto de ter essa pressão, sabe, em cima do sexo com outra pessoa. Então, Bang or Die vai no não gosto. Eu espero que eu tenha explicado de uma forma simples, porque realmente, gente, o negócio é pesado, é quente. Body Swap. Eu não lembro de ter lido uma história com essa pegada, né, com esse clichê, vou pôr, não é bem um clichê, mas com esse trope, que é body swap, é troca de corpo. Então, quando você troca de corpo com uma pessoa ou quando o seu amor troca de corpo com outra pessoa. Eu acho que existe um livro do David Levitan, talvez, que seja basicamente esse body swap, né? Mas eu não gosto muito, assim, não me chama atenção. Eu não lembro de ter lido nenhum livro desse tipo e mesmo se eu visse na premissa, é capaz que eu não pegasse pra ler, assim, não me chama muita atenção. Coffee Shop AU. Coffee Shop AU é aquela história que começa numa lanchonete. E, gente, o primeiro livro que vem na minha cabeça, por incrível que pareça, é brasileiro, porque 1 milhão de finais felizes acontece dentro de um café. E, cara, eu gosto, sim. Eu acho que o café, ele tem uma atmosfera um pouco mais aconchegante, né? Você tá tomando um café e aí você encontra essa pessoa. Muitas histórias de faculdade acontecem também dentro de cafés, né? Quando o estudante tira uma pausa ou quando o estudante vai estudar dentro do café. Acontece também, então eu gosto. College AU, falando em faculdade, o próximo é de faculdade. Assim, eu já li bastante romance que acontece na faculdade, mas hoje em dia isso não me chama atenção. Tipo, vou colocar assim, não gosto. Eu já saí da faculdade, é um lugar que eu não pretendo voltar tão cedo, nunca. Então eu não sei se eu gosto de ler histórias que se passam num lugar que eu não quero lembrar, sabe? E tem um aqui embaixo que é a mesma coisa, aqui ó, High School AU, que é o que se passa no ensino médio. E esse eu com certeza não gosto. Eu não gosto de histórias que se passam no ensino médio,
Por isso é que eu não leio tanto o YA, que é o Young Adult, que é justamente o livro que se passa nessa época. O College é New Adult já, e também não gosto muito não. Vou colocar os dois no não gosto, porque hoje em dia eu tenho certeza que eu não pegaria esses livros pra ler. Crack Fic. Crack Fic, gente, também foi difícil de entender pra explicar pra vocês, mas é aquela história engraçadíssima que tem coisas inacreditáveis. É literalmente aquela história bem feita pra comédia, sabe? Que tem umas situações que simplesmente não faz sentido. E eu gosto muito desse tipo de história, mas eu vou colocar como depende da execução. Ops. Aqui. Depende da execução. Isso porque tem um livro, eu não queria falar sobre esse livro aqui, mas é um livro da Karina Ricci. É um dos mais novos que ela lançou, que a menina passa por umas situações muito bizarras. Ela, assim, ela é muito desastrada. Tudo acontece com ela. E pra mim esse livro foi um porre, eu não gostei, nada do que tava ali era acreditável, e mesmo se fosse uma coisa pra ser inacreditável, eu não achei graça nenhuma, achei muito forçado. Então depende muito da execução. Mas se for bem feito, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu gosto de livros engraçados. O próximo é crossover, e crossover é quando você junta dois tipos de histórias diferentes. Então aqui os próprios emojis já mostram, tem um cowboy e um astronauta, é essa junção de histórias. Tem um filme que é meio trash, assim, mas é cowboys e alienígenas, é uma coisa assim, tem alienígenas no Velho Oeste, então é esse conflito de histórias. E cara, por que não, né? Eu acho que eu gostaria de ler alguma coisa assim, então por que não? Acho que eu gostaria. O próximo é Dark Fic. Dark Fic é aquela ficção obscura. Tem uma autora que ela escreve muito bem esse tipo de romance, que é a Tillie Cole. Eu li metade de uma série dela, Dark, e hoje em dia eu não gosto. Eu já gostei antes, mas hoje em dia eu fico muito desconfortável. Tem gente que gosta desses tipos de romance, né, que é um romance que tem cenas mais fortes, tem assuntos gatilhos. Eu não me sinto confortável mais lendo essas histórias, mas eu já li e eu gostei, então assim, hoje em dia é que eu não gosto mais, tá? Temos Major Character Death, que é a morte de um personagem principal. E esse depende da execução. Eu acho que quando é feito pra agregar coisas na história, vale muito a pena ser lido. Mas às vezes tem aquela morte que é meio desnecessária, né? Que você vê que não acrescenta nada na história, a pessoa morreu só porque o autor quis dar um plot twist pra história, então depende da execução. Esse Canon Divergence também foi difícil de entender, mas eu acho que eu consegui entender pra explicar pra vocês. É como se fosse assim, tem esse emoji de setinha abrindo, isso porque é aquela reflexão que o autor traz se algum acontecimento da história tivesse tomado um caminho diferente. E se essa pessoa não tivesse encontrado aquela outra pessoa? O que seria essa história? Mas e se um dia essa pessoa acabou se desencontrando numa situação e criou um outro caminho de história, sabe? E esse, eu não sei se eu gostaria. Ai, por que não, né? Acho que é interessante, por que não? Eu gostaria de ver duas histórias com sentidos diferentes, mas baseadas na mesma origem, sabe? Talvez pudesse ser interessante. O próximo é um grande conhecido nosso, que é o Enemies to Lovers. É inimigos para amantes. E eu gosto, mas depende muito da execução, porque existem histórias que simplesmente não fazem sentido. O autor ou a autora começa escrevendo personagens que se odeiam, e muitas dessas histórias as pessoas se odeiam mesmo, assim, elas não gostam de olhar nenhuma pra cara da outra, sabe? E de repente eles estão se amando. Isso pra mim não faz sentido. Eu gosto quando a história é bem desenvolvida, quando o conflito entre as duas pessoas faz sentido por alguma outra situação e acabam que eles ultrapassam esse obstáculo e começam a gostar um do outro. Depende muito da execução, mas no geral eu gosto, assim, dos que eu já li. O próximo é Established Relationship, que é aquele relacionamento estabelecido, aquela coisa constante, o casal que já se ama. Esse daqui eu não gosto muito não, gente. Eu prefiro o jogo da sedução, se é que eu consigo me explicar, né? Eu gosto de ver as pessoas se conhecendo e criando o relacionamento. Pra mim isso é muito mais interessante do que ter um relacionamento estabelecido com outra pessoa. Por isso é que eu sempre digo, e já acharam isso muito estranho quando eu falei uma vez, que livros que começam com esse jogo de sedução, né, para as pessoas se conhecerem, eles me interessam muito mais no início, quando isso acontece, do que quando o casal fica junto, por exemplo, e aí depois eles estão num relacionamento estabelecido.
E aí eu perco o interesse pela história, sabe? Porque eu queria o antes, entendeu? Eu gosto muito de histórias que o livro é inteiro sobre isso, sobre os dois se conhecendo, e quando eles têm um relacionamento estabelecido, a história acaba. Fica aí na sua imaginação, sabe? O que será que aconteceu com a vida deles? Eu prefiro muito mais histórias desse tipo. Então, eu acho que eu vou colocar... Por que não, né? Então, assim, eu leria, mas eu ainda prefiro o antes, se é que vocês me entendem. Fairy Tail AU é aquela fanfic que traz um conto de fadas. Eu acho que nesse caso a gente pode considerar tanto quando o personagem é jogado dentro de um conto de fadas, como um reconto, tá? Eu acho que eu vou considerar o reconto também. Um exemplo de livro que eu nunca falei aqui pra vocês é Cinder. Cinder e Scarlet foram os 2 primeiros livros da série que eu li só. E eles têm essa pegada de contos de fadas, né? Uma é a Cinderela e o outro é a Chapeuzinho Vermelho. Então, eu gosto. Eu acho que é bem interessante você pegar histórias que a gente já conhece, histórias que têm uma origem, né, muito antiga, e você transformar essa história numa coisa nova. Eu gosto disso. Fake relationship, que é o relacionamento falso, é aquele namoro falso, sabe? 2 pessoas fingem que estão namorando. Eu vou colocar como gosto porque eu já li, assim, todos os livros que eu li que tem esse plot, né, foram bem escritos e fizeram sentido e eles eram engraçados. Então eu vou colocar como gosto. Mas poderia estar no depende da execução, porque eu acredito que tem livro mal escrito falando sobre isso no meu gosto, tá? O Fixit Fic... Nossa, que trava-línguas. É aquela fic, aquela fanfic que conserta alguma coisa que você não gostou. Nesse caso, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que você leu uma história onde tem um personagem que morre e você odeia isso porque ele era seu personagem favorito. Você decide então escrever uma outra história em que esse personagem não morre. Você conserta uma coisa que você não gostou, entendeu? Eu sei lá, gente, eu acho que... Por que não, né? Assim, eu nunca me deparei com isso, mas eu acho que faz sentido você consertar alguma coisa que você não gosta, então... eu leria alguma coisa assim. Se alguém escrevesse um livro de algo que eu, por exemplo, não tivesse gostado, eu acho que eu conseguiria ler. Fluff. Gente, Fluff é aquela história fofíssima, que é só quentinho no coração. E essa daqui vai lá pra cima no amo. Aquela história que não tem coisa pesada, que é do começo ao fim essa coisa pura, sabe? Uma história que faz bem pra gente, então eu amo esse tipo de história. Toda vez que eu posso pegar um livro desse, eu pego. Geralmente os romances eu tento pegar desse tipo porque eu quero ver coisa feliz, sabe, gente? Coisa de desgraça eu já vejo na minha vida, então eu quero um livro que me faça bem, que deixe eu viver a vida de outras pessoas de forma fofa. Então, direto no amo. Friends to Lovers. De amigos para amantes. Putz, depende da execução. Vamos explicar. Depende da execução por quê? Se fosse uma história em que existe essa construção de relacionamento, então 2 pessoas se conhecem, elas começam a construir um relacionamento de amizade até o ponto em que elas percebem que elas gostam uma da outra e ter um relacionamento faz sentido. Isso eu gosto muito. Agora, aquela história em que as 2 pessoas se conhecem desde que nasceram, eram crianças, né, juntas, amigas, depois foram crescendo e aí viraram um casal, eu não gosto. Essa questão de amigos de infância não é comigo. Por isso é que depende muito da execução. Eu gosto que tenha uma base no relacionamento, mas eu não gosto que as pessoas se conheçam desde criança, porque geralmente isso acontece com uma das pessoas gostando da outra e a outra não sabe ou não gosta. Eu não gosto desse tipo de falta de comunicação, então Genfic é um negócio que eu também precisei entender, porque é uma coisa que eu não sabia que existia, mas Genfic é uma história que não foca no relacionamento e no sexo. Então, é uma história que foca nas pessoas. E isso, por que não? Né, gente? Por que não? Eu gostaria muito de ler uma história dessa, eu não me incomodo de uma história não ter romance ou de não ter sexo, eu gosto muito, até histórias de amizade pra mim são ótimas, maravilhosas, então eu fiquei meio confusa quando eu vi, porque eu realmente não sabia que isso existia, que existia um nome pra isso, mas é Genfic. Hurt Comfort. Eu vou colocar como amo. Por quê, gente? Hurt Comfort é aquela história onde existe uma pessoa machucada,
seja fisicamente, seja emocionalmente, e a outra precisa cuidar dessa pessoa, então confortar essa pessoa. Se você for pegar na forma emocional, então vamos supor, uma pessoa que saiu de um relacionamento, está machucado e ela conhece outra pessoa e esse relacionamento vai acontecendo, sabe, para essa pessoa se curar primeiro para depois passar para um outro. Eu gosto muito disso. Eu acho que não tem como dar errado. Então, eu gosto de cuidar das outras pessoas e eu gosto que as pessoas cuidem de mim. Amo. Foi direto lá pra cima. O próximo é Historical AU, então é aquela história que se passa num período histórico. Esse daqui, eu diria que depende da execução, porque a gente muito bem sabe que pode dar errado, a pessoa pode não ter a responsabilidade de relatar tudo o que acontecia naquela época em que a história se passa, então depende da execução. Mas quando é bem feito, eu não ligo de ler e eu acho que é muito interessante, então vou colocar como depende da execução. O próximo é Huddle for Warmth, e esse é muito engraçado porque é um super clichê. É aquela história onde aquele plot, né, onde você tem que ficar abraçado com a outra pessoa pra vocês se esquentarem. Então, tá muito frio e o único modo de sobreviver é compartilhando o calor humano. Então, eu acho que eu gosto. Eu não lembro nenhuma história que tenha essa cena. Fora Crepúsculo, né, acho que tem uma cena dessa, e eu não li Crepúsculo, então realmente não sei dizer se tem ou não. Eu acho engraçado, tipo, eu acho legal, eu gosto. Humor é aquela história de humor, aquela história engraçada. E eu também vou colocar no gosto, porque, gente, eu prefiro 1000 vezes ler um livro engraçado do que ler um livro triste. Então, eu gosto muito de rir com histórias. Pessoas espirituosas, sabe? Personagens engraçados, personagens sarcásticos, eu gosto muito. Esse daqui também foi engraçado de entender, é In Vino Veritas. Então, é aquela confissão bêbada. Quando um dos personagens bebe demais e acaba confessando os seus sentimentos. E esse daí eu acho que... Por que não, né? Eu já li ou eu já vi filmes assim... Eu não consigo lembrar nenhum específico, nenhum título específico que tenha essa situação. Mas por que não? Eu acho engraçado, sim, gostaria de ler. O próximo é First Kiss, e é o primeiro beijo, e sei lá, não vejo muita apelação nesse tipo de história, então... Não sei, eu tô entre eu não gosto e depende da execução. Acho que depende da execução, né? Assim, eu não gostaria de ler uma história que esse é o foco, porque... Sinceramente, né, gente, primeiro beijo... nunca é muito legal, né? Então, eu acho que eu vou colocar como depende da execução, mas se for só por isso, provavelmente eu não vou gostar de ler essa história, então... Magic AU, eu acho que, assim como a Cindy falou no vídeo dela, isso ficou muito pra mim igual a Fairy Tail AU, mas eu vou colocar como um realismo mágico, tá? Nesse caso, e eu gosto. Eu acho que histórias que envolvam realismo mágico é muito bom, até fantasia mesmo, é um dos gêneros que eu mais leio, então eu vou colocar como gosto. Miscommunication. É aquele mal entendido. É falta de comunicação. E, gente, esse daqui vai direto no não gosto, porque eu odeio isso. Eu odeio falta de comunicação em histórias de romance, principalmente. O que acontece? Eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas pra mim mesma, sabe? Eu vou pegando muitas coisas que os outros falam pra mim e vou guardando. Eu aprendi durante toda a minha breve vida que as outras pessoas não têm bola de cristal e elas não têm como adivinhar o que é que eu estou sentindo. Essa falta de comunicação entre as pessoas causa muitos problemas. Muitos autores usam essa falta de comunicação para justamente criar o plot das histórias, então você não se comunicar com a outra pessoa ou você ver alguma coisa que você interpreta de forma errada para criar um drama. E eu não gosto disso. Hoje em dia eu tento ser a pessoa mais comunicativa que eu posso ser, mais sincera que eu posso ser com os outros, então isso faz toda a diferença nas minhas relações. Juro, se vocês perguntarem pras minhas amigas, qualquer que seja, elas vão dizer que eu sou sincera, porque eu sempre tento ser sincera mesmo. Então, eu odeio interpretação errada, falta de comunicação e etc. Missing Scenes. Esse daqui é como se fosse um bônus, tá? São aquelas cenas que ficaram faltando na história e você tem o bônus de ler o que é que aconteceu. Como se fosse um spin-off, talvez, e isso sou eu que tô falando, tá? E por que não? Eu acho que eu gostaria de ler algum livro que tenha cenas de uma outra história, por exemplo, que ficaram faltando, né? Pra você completar a história. Então, eu gostaria de ler. Mutual Pining. E esse daqui eu fui tentar entender o que era, porque eu não conhecia esse termo, mas, gente, é basicamente
dois personagens que gostam muito um do outro, mas eles não falam um pro outro que eles se gostam. Até que chega um ponto onde os dois confessam que sempre gostaram um do outro. E esse daqui vai direto pro amo, porque eu amo muito esse tipo de plot. Um casal que eu consigo lembrar agora, assim, de cabeça pra falar pra vocês, é da série de Brooklyn Nine-Nine, que é o Jake e a Amy. E se vocês assistiram a série, eu acho que a maioria deve ter assistido, é bem isso, né? Assim, de os dois se gostarem e não falarem um pro outro. E desculpa, gente, se isso é um spoiler, mas é porque eu realmente amo esse plot, então vai direto lá pra cima. Gente, esse plot aqui, esse trope, clichê, cara, eu tenho que explicar pra vocês, mas, de novo, como que eu vou explicar isso de uma forma pura? Sex Pollen. Esse daqui é como se fosse uma história criada a partir de uma situação onde uma personagem é infectada com alguma coisa, então ou um pólen, ou um vírus, ou alguma coisa assim, alienígena ou mágico, que deixa a pessoa com tesão. Basicamente isso, tá, gente? Desculpa, eu precisava ter falado isso, porque acho que não tem como explicar. Como se fosse assim, um pólen mágico que cria essa situação pra pessoa dormir com a outra, entendeu? E, cara, gente, da onde isso saiu? Tipo, sério, de onde isso saiu? E não gosto, porque é como se fosse assim, se fosse um pó que intensificasse os sentimentos da pessoa, ok, eu até aceitaria, mas, cara, um vírus ou um pólen que te deixa com vontade de dormir com a outra pessoa sem que você estivesse antes, não, gente, isso não faz sentido algum, a pessoa está fazendo isso contra a vontade dela, então não gosto. Mas eu entendo que pode até ser bem construído caso aconteça, e eu achei muito engraçado esse clichê, mas tudo bem. Pregnancy Fic, então é a história onde existe uma gravidez, e eu gosto. Gente, se eu gosto de criança, como eu já falei no Baby Fic, que tá aqui no gosto mesmo, Pregnancy Fic é só mais uma situação que eu vou gostar, porque eu gosto de quando existe criança envolvida, mesmo que ela ainda não tenha nascido, então Cara, o próximo vai ser difícil de explicar pra vocês também, é o PWP. Isso é Porn Without Plot. Traduzindo livremente, é pornô sem contexto. Eu vou colocar assim, tá? É aquele livro que tem puramente o objetivo de escrever cenas de sexo. Então, basicamente os hot, né, que a gente conhece aí da vida. E, cara, esse daqui, eu vou colocar como depende da execução, né? Quem eu estou enganando? Eu acho que às vezes é bom a gente ler histórias assim, se você quer desintoxicar e você gosta desse gênero, então faz sentido que você queira ler uma história que realmente não tem plot, é só essas cenas, né? Eu acredito que é melhor você ler um livro que só tenha essas cenas sem uma história do que você ler um livro que tenha essas cenas, mas que tem uma história ruim por trás, né? Então, depende da execução, eu acho. Gente, eu tô suando só de tentar explicar isso pra vocês de uma forma que seja menores de 18, sabe? Mas enfim. Royalty AU, então, é aquele plot em que uma das pessoas é da realeza. E eu vou colocar no porquê não. Eu não lembro de ter lido livros desse tipo. Eu sou muito esquecida, gente, mas eu gostaria de ler. Assim, um príncipe ou uma princesa. Tem bastante livro saindo agora, né? Tem o Vermelho, Branco e Sangue Azul. Aí tem um que vai sair pela Alt. Tem um que vai sair agora também, que é de realeza. Então, quem sabe? Acho que eu gostaria de ler. O próximo é Slow Burn. Slow Burn. Gente, esse aqui vai direto lá pro amo. Por quê? Slow burn é aquilo que eu já expliquei pra vocês, é aquela chama que vai esquentando lentamente. Então, é aquele casal que vai se conhecendo e construindo uma relação e vai devagar até o momento que eles ficam juntos, entendeu? Mas é aquela chama, literalmente, que queima devagar. E eu gosto muito disso. O próximo é Soulmate AU, que é basicamente almas gêmeas. Almas gêmeas eu gosto também. Vou colocar como gosto, não exatamente amo, mas eu não lembro de ter lido livros de alma gêmea. Mas eu gosto, gente. Eu acho que pode ser bem construído, pode ser bem legal. Time Loop. Time Loop é viagem no tempo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, de hoje é jogada pro passado, ou quando uma pessoa de hoje é jogada pro futuro, ou quando uma pessoa do passado é jogada pro presente, e assim vai, né? Nossa, eu tô suando que tá até escorrendo o óculos. Ai, eu não sei, acho que depende da execução.
Depende. Eu gostaria de ler um livro em que a pessoa é jogada pro futuro, né, e não pro passado. Ah, sei lá, gente, eu não sei explicar. É um tipo de história que não me atrai muito, mas acho que depende. O próximo é Love Triangle, que é triângulo amoroso, e esse daqui vai direto pro não gosto, porque eu odeio triângulos amorosos, juro, de nenhum tipo faz falta pra mim. Unhappy Ending, esse daqui... Eu acho que eu vou colocar como... Eu acho que eu vou pôr como não gosto. Mas hoje, tá? Na situação que eu estou hoje. Eu vejo que pode ser uma coisa muito boa pra história você colocar um final triste. Eu nem expliquei o que era, né? É final triste. Eu acho que pode ser bom pra história você criar o final triste. Eu não ligo de ler livros que tenham um final triste, mas eu acho que nesse caso eu vou colocar como não gosto, porque hoje em dia eu não pegaria um livro com um final triste pra ler. Eu prefiro ler livros que tenham finais felizes, né? Porque... como eu falei, desgraça eu já vejo na vida real. O último é Unrequited Love, que é o amor não correspondido. E esse daqui eu vou colocar como depende da execução, porque eu gosto muito desse plot. Mas eu prefiro que, no meu caso, que eu sou uma mulher cis, hétero, eu prefiro que o homem seja o que tenha o amor não correspondido, não a menina, sabe? Eu gosto que o homem seja vulnerável, porque, né, gente... macho escroto a gente já vê todo dia, então eu gosto de homem que não tem essa questão de masculinidade tóxica. E essa é a minha lista, gente, acabamos! Cara, deu muito tempo falando aqui pra vocês, mas ficou dessa forma então. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Eu achei muito engraçado quando a Cindy fez esse vídeo, eu quis muito fazer a minha versão. É claro que eu gostaria muito de ter feito uma versão brasileira pra vocês, mas acontece que dava muito trabalho. Eu acho que eu posso tentar fazer uma versão brasileira e deixar pra vocês, né, caso vocês queiram fazer. Relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então se você quiser me encontrar em um outro lugar que não seja aqui no YouTube, é lá que você tem que procurar. E eu fico por aqui, gente. Nossa, muito obrigada por assistirem esse vídeo, como eu já falei. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não, se você gosta ou não de algum dos clichês que eu gosto ou não. E a gente se vê no próximo vídeo do canal, quando eu volto com os conteúdos literários. Então um beijo pra vocês e tchau!